nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês então o cadastro de produtos, tá? É muito importante que a gente saiba todo o entorno do cadastro de produto no sistema. Por quê? Porque ele basicamente vai mandar em tudo no sistema, tá? A gente faz as principais rotinas na farmácia é entrada de notas, né? E a venda de produtos, então eu preciso ter o cadastro desses produtos muito bem alinhado para eu ter, para eu saber, né? Essas informações do produto no meu sistema. O que nós temos de opção aqui então para incluir um produto, tá? Nós podemos ir direto na tela do cadastro de produtos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ou então o que costuma ser feito, e nós vamos ver no próximo vídeo, é a inclusão do cadastro do produto mesmo direto pela entrada de notas, tá? Nesse vídeo eu vou ir direto no cadastro de produtos. Então nós vamos vir aqui no menu cadastros, produtos, e vai abrir para nós então a tela do cadastro de produtos. Tá? Então essa é a tela do cadastro de produtos. Eu tenho aqui todos os campos que eu preciso informar, né, para salvar o meu produto no sistema, e todas as abas aqui relacionadas ao produto. Tá? Eu vou tentar fazer um geral do sistema, do cadastro de produtos. Pode ser que o vídeo fique longo, mas depois nós vamos fracionar algumas operações do dia a dia mais específicas, tá? E vamos colocar aqui nos vídeos também. Então aqui o que nós temos já de cara, certo? Eu posso pesquisar um produto aqui, tá? Então eu posso pesquisar ele pelo código interno. Esse código interno, o sistema ele gera para nós com um sequencial, tá? Então quando a gente clica aqui em incluir, o sistema já gera um código para nós. Esse código é o código que vai ser utilizado para esse produto dentro do sistema. Posso pesquisar o produto pela descrição. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um anador, ele vai listar para mim todos os produtos que tem, que começam, né, com a palavra anador. Aqui nessa pesquisa, eu também posso usar sinais de percentual, tá? Como em todos os outros cadastros do sistema. Se eu colocar só um sinal de percentual, ele vai pesquisar todos os produtos que eu tenho cadastrado. Então, o que eu posso fazer? Vamos supor que eu tenha um produto que tem algum nome no meio, tá? Vamos supor que o anador está no meio da descrição do nosso produto. Como que eu posso procurar mais fácil isso? Eu coloco um percentual, escrevo anador e coloco outro percentual. O que ele vai fazer? Ele vai procurar nos cadastros, todos os cadastros que tem essa palavra aqui no meio do nome. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Por exemplo, aqui ele trouxe que começa com anador, né? E aqui embaixo ele trouxe esse sanador aqui, tá? Por quê? Porque começa com S, nós não especificamos isso, colocamos um percentual, tem um anador no meio e termina com a quantidade de gramas, né? E mais alguma informação, certo? Então essa é uma das formas que eu posso pesquisar também. E outra forma que eu posso pesquisar é pelo código de barras. Eu posso pesquisar ele tanto aqui nesse campo específico do código de barras, ou pelo campo do código, tá? Então, por exemplo, se eu listar aqui, pesquisar aqui o código de barras, ele já vai ler essa informação, tá? E aqui ele nos traz a mensagem que já vai nos iniciar a inclusão do cadastro de produtos, tá? Aqui ele está dizendo que não encontrou o código de barras na base, tá? Então, por que eu iniciei por essa pesquisa? Porque o primeiro passo para eu começar aqui o cadastro de produtos é ter certeza de que eu ainda não tenho ele cadastrado. Tá? Então, para eu ter certeza, como que eu faço? Pesquiso. Né? Pesquisa pelo nome que ele poderia estar cadastrado, pesquisa pelo código de barras dele. Como nesse caso ele já disse que não tem o cadastro. Tá? E como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a inclusão. A inclusão eu posso fazer ela clicando aqui em incluir, que ele vai gerar o código para mim e vai habilitar todos os campos para que eu vá digitando campo a campo. Tá? O mesmo ele vai fazer se eu só colocar o código de barras ali no campo código. Tá? Passei o código de barras, ele já disse que não encontrou, e aí ele faz uma pergunta, ele pede se a gente quer baixar os dados desse produto da base online da HOS. O que seria isso? Seria quase como um pré-cadastro. Tá? Ao colocar que sim, o sistema vai pesquisar esse código de barras nessa base online, tendo essas informações ele traz para nós no cadastro.
No caso desse código de barras, pode ver que ele pulou aqui um dos campos, né? Ele está piscando aqui na apresentação agora, mas não trouxe nada. Por quê? Porque ele não encontrou nenhuma informação lá na base online. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou precisar digitar manualmente todos os campos. Claro que todos os campos que foram obrigados para eu salvar. Tá? Vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo que a gente tem alguns campos que não são obrigatórios para que eu salve o cadastro. Tá? Claro que são complementos. Quanto mais informação, mais tu vai conseguir ter o controle sobre os produtos que tu está manipulando ali, né? Que tu está, enfim, comprando e vendendo no sistema. Então, nesse caso aqui, eu teria que digitar tudo. Se eu tivesse um código de base, eu tenho aqui para trazer como exemplo, que já tem na base online da HOS, o que ele vai fazer? Eu passei o código, né? Ele vai ler ali com o leitor de código de barras, vai falar que não tem, ele pesquisou esse código de barras no meu sistema, viu que não tem ainda o cadastro, pede se eu quero baixar os dados da base online da HOS, então vou colocar que sim. E aí, nesse caso aqui, ele encontrou. Então, ele já trouxe todas essas informações aqui. Aí, ele abriu essa parte aqui da pesquisa de classificação. Por quê? Porque a classificação que ele trouxe para nós é a classificação similar. E aqui eu tenho duas classificações que começam com essa palavra similar. E ele quer que eu escolha qual que é a opção que eu quero utilizar para esse cadastro. Então, vou colocar aqui similar, vou dar um Enter só para confirmar. Tá? Então, ele já trouxe todas as informações que tem salvas lá, certo? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou só ir passando os campos com Enter para confirmar essas informações, né? Trouxe a descrição, aqui, só porque ele trouxe de lá não quer dizer que não possa ser mudado, tá? Então, por exemplo, eu quero tirar esse P entre parênteses aqui, tiro ele, dou Enter. No momento em que eu salvar esse cadastro, ele vai salvar somente com essa descrição aqui. A apresentação, então, eu vou detalhar aqui o que seriam, tá? Mais uma vez, pode ser que fique um pouco extenso o vídeo, mas esse é mais no geral, tá? Então, aqui a descrição é o nome do produto, a apresentação é a quantidade de miligramas, né, desse produto. Aqui, como ele trouxe da base online, então ele está bem especificado. Mas aqui é a questão de tu ter ali a informação, né, na caixinha do produto e colocar aqui no sistema. O que é importante frisar aqui, tá? Alguns campos, por que eu preciso passar com Enter? Porque alguns campos eles são campos de cadastro. O que seria isso? A informação que eu colocar no campo, ele vai validar se eu tenho cadastro daquilo ou não. Então, vamos exemplificar isso já aqui no campo apresentação. Eu vou dar um Ctrl X aqui, vou salvar isso para eu colocar depois. Se eu colocar aqui na apresentação qualquer coisa, tá? Vamos supor 50 e a palavra teste, tá? Bem para exemplificar mesmo. E der um Enter, ele vai me dizer que essa apresentação 50 teste não existe, tá? E pede se eu quero incluir. Aí eu vou precisar, para eu poder utilizar ela no meu cadastro, eu vou precisar incluir essa apresentação. Então eu vou colocar que sim, a apresentação gravada com sucesso. Ok, ele já pulou para o próximo campo. Então eu não tinha o cadastro dessa apresentação, agora eu tenho, então eu posso utilizar. Por isso que é muito importante passar os campos com Enter, porque ele vai validar essas informações se eu tenho cadastro ou não. Então eu vou voltar à classificação que nós tínhamos, a apresentação que nós tínhamos antes. Característica aqui eu posso, ele trouxe 0 porque para preencher mesmo, tá? Mas é um campo que é mais questão de informação, digamos, adicional. A característica seria uma característica física do produto. Por exemplo, ele tem a caixa azul, tá? Posso colocar aqui e dou Enter. Esse caso aqui é de um campo que ele só vai aceitar o que tu colocar aqui, certo? E aqui a gente vai chegar em alguns campos que são muito importantes, tá? Para a questão da organização da farmácia no que diz respeito aos produtos. Grupo, classificação e categoria, eles fazem parte do que a gente chama de taxonomia de produtos, tá? O que é isso? Nós vamos organizar os produtos no sistema dizendo o que eles são, tá? Então aqui,
como nós trouxemos o cadastro da base online, ele já trouxe o que seria o ideal para esse produto. Mas o que acontece? Aqui é muito individual de cada loja, tá? Porque é mais a organização de como vocês vão se achar. Qual que é a importância disso, tá? Eu vou ter relatórios que eu vou pesquisar e filtrar por grupo ou classificação. Eu vou ter promoções que eu posso incluir com base em grupo e classificação. Eu vou poder comissionar os meus vendedores com base em grupos ou classificação. E para que eu faça isso de uma forma assertiva, eu preciso ter os produtos todos cadastrados no grupo ou classificação corretos, tá? Exemplo. Vamos supor que esse produto aqui ele é um medicamento, mas eu coloquei ele no grupo perfumaria. E eu vou digitar aqui perfumaria. Dou Enter para ele validar se já tem aquele grupo. Nesse caso já tem. Então vamos supor que eu salve esse produto com o grupo perfumaria, mas ele é um medicamento, tá? Aí eu fui lá numa promoção e coloquei para o grupo medicamentos 10% de desconto. E aí eu vou vender esse produto para o meu cliente, esse produto não vai estar aplicando desconto. Por quê? Porque está no grupo errado, está no grupo perfumaria, então ele não foi aplicado o desconto para esse produto. O mesmo vale para um relatório. Quero ver o que eu vendi de medicamentos. As vendas desse item aqui não vai entrar naquele relatório porque ele está com o grupo errado. O mesmo vale para classificação e categoria seria um terceiro nível, né, dessa taxonomia. Não é muito utilizado, mas ele está aqui como informação também adicional. O mais utilizado mesmo vai ser o grupo de classificação, que seria os dois mais importantes, tá? Então, mesmo que ele traga aqui já as informações da base online, é sempre importante que a gente revise esses dados aqui para deixar no padrão da loja, tá? Justamente por conta disso que eu comentei. E aqui esses campos são como aqueles campos de cadastro igual a apresentação. Se eu colocar aqui um teste de treinamento e dar um Enter, ele vai fazer a mesma coisa, vai validar se existe esse grupo cadastrado ou não. Aqui ele falou que não tem e pede se eu quero incluir. Colocando que sim, ele salva então esse grupo. Certo? Medicamentos. Então, eu vou revisar isso e vou passando com Enter, tá? Como que eu posso revisar isso, tá? Eu vou ver se ele está dentro das informações, dentro daquilo que eu espero para esse produto, tá? Então, o que seria grupo, classificação e categoria? São os níveis de separação desses produtos. Então, como nesse exemplo mesmo, eu tenho aqui um grupo medicamentos, tá? Digamos é um grupo grande, né? É um grupo que eu vou colocar vários produtos ali dentro desse grupo. Dentro do grupo de medicamentos, eu posso separar eles por classificação, dizendo que eu posso ter medicamentos similares, como é o caso, eu posso ter medicamentos éticos, posso separar uma outra classificação para similares barra controlados, genéricos, enfim, assim por diante, tá? Essa é a maneira que vocês devem pensar para conseguir utilizar esses campos. Então, grupo, algo grande, onde eu posso colocar vários produtos, né? Classificação, tudo aquilo que entra dentro desse grupo medicamentos, mas eu vou separar eles, tá? Então, similares, éticos, genéricos e assim por diante. E categoria é algo que entre dentro da classificação. Então, eu tenho um produto medicamento similar que é um antigripal. Então, ele está aqui na categoria. Posso ter um medicamento similar que serve para outra coisa. Então, eu posso colocar essa categoria aqui também. Tá? Eu vou tentar fazer um vídeo também somente a respeito disso, um vídeo menorzinho, né? Para talvez, eu esqueci como é que funciona, eu posso voltar aqui no YouTube e pegar o vídeo para relembrar essas informações, tá? Então, passando com Enter, nós vamos ter o campo fabricante. Ele já trouxe, certo? Da base online. Eu vou dar um Enter. Ele já reconheceu que eu tenho esse fabricante cadastrado. Se eu não tiver, vamos colocar qualquer coisa aqui. Se eu não tiver e der um Enter aqui, vai falar que eu não tenho fabricante. Pede se eu quero incluir. Vou pôr que sim.
e nesse momento ele vai abrir a tela do cadastro de fabricantes. Tem todos esses campos aqui para eu preencher, mas aqui, tendo o código e o nome, já é o suficiente para eu preencher, para eu gravar esse cadastro, tá? Então, com essas duas informações, o código que ele já trouxe, né, já por padrão no sequencial dele, e o nome do fabricante, eu já consigo gravar. Já ficou salvo no meu produto, certo? Vamos deixar aqui como CIMED. Aqui ele já pesquisou inclusive, né, porque começou com CIMED e tem essa outra opção que eu cadastrei agora. Vou selecionar o correto e vou dar um Enter. Ação e função terapêutica, então, o que seriam esses campos, tá? Eu vou colocar aqui qual que é a ação e qual que é a função desse produto, tá? Seria exatamente para eu distinguir o que esse produto faz, né? Vamos supor, ele é para dor de cabeça, ele é para dor no corpo, alguma coisa assim, então eu vou colocar aqui essa informação. Do Enter, ele fala que não existe essa função, essa ação terapêutica, parece que eu quero incluir, vou colocar que sim, já foi, está salvo ali. O mesmo vale para a função terapêutica, tá? Mas qual que é o truque aqui, tá? Truque não, mas o que acontece aqui? Ele não tem um asterisco, tá? Então pode ver que esses campos que tem asterisco aqui, eles são campos obrigatórios, tá? Esse não é obrigatório. Então se eu deixar nada aqui e dar um Enter, o sistema vai aceitar. Então são informações adicionais. Seguindo então aqui os nossos campos, o estoque ele vai ser somente para visualização, tá? Então eu tenho aqui 0, né, porque eu não tenho nada no estoque, mas poderia mostrar ali 10 unidades no estoque, porém eu não consigo editar essa informação aqui, porque é somente para visualização. Eu só vou conseguir editar a informação de estoque dos meus produtos com base nas movimentações, entrada de notas, contagem de estoque e as vendas, né, para vendas ou nota de saída para retirada de alguma unidade do estoque desse produto. Aqui, unidade, eu vou colocar qual que é a unidade de venda desse item. Vou colocar se ele é de uso contínuo ou não. Tá? Por padrão, ele vai vir não. Se eu colocar que sim, o que vai mudar? Aqui nada. Mas na hora da venda, ele vai abrir uma tela pedindo para eu lançar as informações do tratamento do meu cliente, né, com o uso desse medicamento. Tá? Vou deixar aqui como não, vou dar um Enter. Aqui no campo tipo, é muito importante que a gente selecione a opção correta para eu conseguir visualizar as informações desse produto na venda, tá? Para eu poder ver ele, consultar o produto e poder incluir ele em uma venda, eu preciso deixar ele como tipo permanente, tá? Consumo vai ser aquilo que a gente compra para uso próprio na loja. Serviço, alguma aplicação de vacina, algum serviço, né? Tem algumas farmácias que fazem, né, a aferição da pressão dos clientes, né? Então isso pode ser vendido como um serviço. Então eu posso colocar aqui fazer o cadastro do produto e colocar como tipo de serviço, imobilizado e outros, tá? Por que é importante isso? Se não tiver como permanente ou como serviço, ele não aparece na venda. Então eu cadastrei o produto, mas ele não está aparecendo. A primeira coisa que a gente faz é ver qual que é o tipo do produto. Se ele tiver como serviço, vai aparecer na venda, porém eu não vou contabilizar estoque, ele não vai movimentar estoque. Então, já aconteceu de alguns atendimentos, né? A pessoa está movimentando os produtos, mas não está mexendo em nada no meu estoque. A gente vai ver e é o tipo do produto que está como serviço. Então aqui, sempre que eu for fazer a venda, né, do produto, eu vou colocar ele como permanente, que aí sim ele vai aparecer no frente de caixa, eu vou conseguir incluir na venda e ele vai movimentar o estoque. Localização, eu posso colocar se é onde que ele está fisicamente na loja, né, para eu poder consultar de uma forma mais fácil. O cliente pediu, onde é que eu encontro tal medicamento? Pesquiso aqui no cadastro e já digo para ele onde está. Aqui, se eu quero etiquetar o produto, vem como um padrão sim. E se eu quero etiquetar o produto com preço ou não.
Aqui nas configurações de venda, a gente vai determinar qual que é a forma de venda dele. Geral, eu posso pesquisar tanto por código, quanto descrição, quanto código de barras. Se eu deixar somente código de barras, eu posso tentar digitar o nome desse produto, mas ele não vai encontrar nada. Ele vai falar que não encontra essa informação, porque ele está configurado somente para passar com o código de barras. Então, para eu poder incluir esse produto na venda, somente bipando o código de barras dele. Nível de prioridade de venda, se vai ser normal, se é um nível máximo, alto ou médio. Informar quantidade, sim ou não. O que acontece? Se eu deixar como sim, lá na tela da venda eu vou ter a opção de dar um Enter, colocar a quantidade que ele está levando, vamos supor, está levando 2 caixas desse Simigrip. Então lá na frente de caixa eu vou dar Enter na hora de passar o produto, vou colocar 2 unidades, vou dar Enter de novo e vou passar o produto. Então o sistema já adiciona no frente de caixa 2 unidades desse Simigrip. Se eu colocar que não, e o meu cliente levar mais de uma unidade desse Simigrip, eu vou precisar bipar cada vez que cada unidade que ele está levando. Então, se ele levar 2 unidades, eu bipo 2 vezes o produto. Se ele levar 3, eu vou ter que bipar 3 vezes o produto. Status, então, ativo ou inativo, né? Se eu não quero mais visualizar esse produto, se eu não estou movimentando mais ele, não trabalho mais com ele, então a gente não consegue deletar o produto por conta de histórico, mas a gente pode inativar ele. Aí ele vai ficar nessa cor laranjinha aqui. Na parte de precificação, então, aqui na parte de baixo, tá? O que nós vamos ter aqui? Aqui no campo margem eu vou ter liberado ou monitorado, tá? É importante também essa parte para a questão da atualização de lista de preços, tá? Os produtos monitorados, então, são aqueles que têm o preço, né, o PMC monitorado pelo governo, que é aquela lista que sai sempre em abril, né, todo ano. E liberado, então, são aqueles que eu posso aplicar o preço que eu achar melhor ali, né, dentro da realidade da loja. Tá? Então, por que é importante isso? Tá? Primeiro, se tiver como monitorado, o sistema não permite com que o preço de venda seja maior do que o PMC. Tá? Se tiver como liberado, ele vai permitir, tu vai conseguir passar. Eu posso colocar aqui um preço de, o PMC está 25,9, né? Eu posso colocar aqui R$ 30 que ele vai aceitar. Se tiver como monitorado, ele já não vai aceitar mais. E aí o que tem a ver isso com a lista? Tem a ver que nas listas que saem, normalmente quando a gente vai atualizar, a gente quer atualizar, né, mudar os preços somente dos monitorados, que é o que recebeu as atualizações de preço. E se tiver produtos que são monitorados, que estão na lista de preço, mas que a margem aqui no cadastro está como liberado, não vai entrar dentro dessa atualização. Né? Não que não esteja na lista que foi liberado, mas quando o sistema importar essa lista não vai ler esse produto porque ele está vendo que tem a margem liberada. Então é importante colocar aqui da maneira correta. O custo então vai ser o quanto eu paguei nesse produto, tá? Então é o custo ali mesmo desse item. Fração de venda, aqui é um campo que demanda bastante atenção, tá? Porque ele vai influenciar diretamente no estoque. Tá? Então aqui seria basicamente a conversão da quantidade que eu estou recebendo. Tá? Então, quando que nós utilizamos fração de venda? Quando a gente recebe uma caixa de produtos, onde ao invés de vender essa caixa inteira, eu vou vender as unidades que estão dentro dessa caixa. Então eu preciso fracionar elas para que eu tenha a quantidade certa de unidades no meu estoque e para que na hora de vender ele tire do meu estoque a quantidade correta também, tá? Então, como que uma regra que nós costumamos utilizar quando a gente passa para os clientes, tá? É a seguinte: nós temos aqui fração de venda, então, e aqui no campo compras nós vamos ter aqui o fator de conversão, tá? Eu vou tentar exemplificar aqui num bloco de notas
para a gente pensar nisso junto, tá? Uma regrinha que a gente costuma passar. Claro que isso vai depender muito ali da loja, tá? Vai muito da realidade da loja, de como está sendo recebido esses produtos. Mas então nós temos o campo fração de venda. E aqui na aba compras, então nós temos o fator de conversão. Ele está atrelado ao relacionamento com o fornecedor. Já vou explicar isso. Fator de conversão. Tá? Vai demandar um pouquinho de tempo aqui no vídeo, tá? Mas é importante que a gente tenha a compreensão disso. Então, fração de venda e fator de conversão. Ambos vão fazer a conversão da quantidade que eu estou recebendo, tá? Mas nós costumamos utilizar então a fração de venda quando é uma conversão fixa. O que seria isso? Eu recebi do meu fornecedor A uma caixa, tá, com 10 unidades vamos supor o Cimegrip, tá? Recebi então do fornecedor A uma caixa com 10 unidades. Então, a minha fração de venda aqui, ela vai ser 10, tá? Porque quando eu receber uma unidade na minha nota, ao dar a entrada na nota, vai converter para 10 unidades que eu vou ter no estoque para fazer a venda dessas unidades separadas. Se eu receber do meu fornecedor B uma caixa também com 10 unidades, então aí a gente trabalha com a fração de venda. Então eu posso colocar aqui direto nesse campo fração de venda 10, porque eu entendo como uma conversão fixa. Ou seja, se eu receber um terceiro fornecedor, né, uma caixa também com 10 unidades, então a conversão vai ser sempre para o mesmo tanto. Então, se eu receber uma caixa na nota, ele vai converter para 10. Se eu receber duas caixas na nota, vai converter para 20. E independente de qual fornecedor eu esteja recebendo a nota, vai ser sempre a mesma conversão. Então, eu posso trabalhar com a fração de venda, né, colocando a conversão aqui nesse campo, que vai funcionar para todos os fornecedores. Agora, se eu recebo um fornecedor A uma caixa com 10 unidades e o meu fornecedor B ele vai estar mandando uma caixa, só que a caixa dele vem com 20 unidades, então aqui isso deixou de ser fixo, a minha conversão, tá? Aí eu vou trabalhar realmente com o fator de conversão, que aí eu vou ter relacionamento com o fornecedor, certo? Então, se eu tivesse nesse cenário aqui, tá? Nesse cenário aqui de baixo, se eu tivesse trabalhando com o campo fração de venda, ao receber a nota desse fornecedor B, eu já teria um furo no meu estoque, porque ele converteria uma caixa para 10 unidades e não para 20. Então aqui nesse cenário eu vou deixar fração de venda 1 e eu vou começar a trabalhar com o fator de conversão, tá? Aqui em compras. Eu vou mostrar nessa tela aqui, tá? Mas normalmente vai ser utilizado a configuração disso direto na entrada de notas, que aí no vídeo de treinamento da entrada de notas nós vamos mostrar como fazer. Mas se eu fosse incluir direto aqui, eu posso também. Então, vou colocar aqui vamos ver o que nós temos aqui de fornecedor. Vou tentar colocar qualquer um aqui, tá? Vou colocar o código no fornecedor, que é o código da nota dele. E vou colocar o fator de conversão. Então, esse vai ser o meu fornecedor A. Está me mandando uma caixa com 10 unidades. Coloco aqui 10 e eu gravo. Aí agora eu vou colocar então o meu fornecedor B. Vai ser esse aqui. Coloco aqui o código do fornecedor, que é o código da nota dele. Precisa disso justamente para o relacionamento, tá? Para o sistema saber que quando eu receber esse código da nota dele, vai ser referente a esse código no meu sistema, que é o cadastro que nós estamos incluindo agora. Então esse fornecedor B vai me mandar uma caixa com 20 unidades. Coloquei aqui então 20 e eu gravo. Então eu já desenhei para o sistema aqui. Quando eu receber esse produto desse fornecedor,
ele vai converter para 10. Então, se eu recebi uma caixa, eu vou ter no meu estoque 10 unidades. E quando eu receber esse mesmo produto deste fornecedor aqui, ele vai converter para 20. Então, eu recebi uma caixa na nota do fornecedor, no meu estoque vai entrar 20 unidades. Tá? Então, nessa parte de fração, né, é importante a gente levar em consideração esse cenário. Tá? Justamente para nós não termos nenhum furo de estoque por conta de fracionamento. Isso também é muito importante para a questão dos custos, tá? Porque o custo médio e o custo contábil aqui, ele é a média das entradas. Se eu estiver fazendo entrada com quantidade errado, o cálculo do custo contábil vai ficar errado, né? Ele vai influenciar em questão de CMV e tudo mais. Então, o que muda no campo custo quando eu trabalho com fração e fator de conversão? Tá? Vamos lá. Quando eu utilizar a fração de venda, nesse campo aqui, eu vou precisar colocar o custo da caixa grande. Tá? Custo da caixa grande. Porque aí o sistema vai dividir. Pode ver que aqui eu coloquei 10 e ele já mudou meu preço de venda. Tá? Então, o custo da caixa grande é 5,81. Ele dividiu esse custo por 10 unidades, aplicou meu markup e colocou o preço de venda de 1,72. Tá? Então, quando eu trabalho com fração de venda, sempre o custo da caixa grande. Quando eu trabalho com um fator de conversão, sempre o custo da unidade. Então, a gente vai ver aqui que eu vou colocar 1, né? Porque eu estou trabalhando com a conversão. Ele já aplicou então o markup em cima desse custo, deixando o preço de venda então como 17,18, tá? Então sempre é essa regra, né? Então, fração de venda eu utilizo o custo da caixa grande. Vamos lá, vamos colocar isso aqui. Paguei R$ 50, né? Nessa caixa que vem 10 unidades, estou trabalhando com fração de venda. Custo então 50, fração de venda 10, aplicou o markup, preço de venda de 14,79. Estou trabalhando com o fator de conversão, então vai ser o custo da unidade. Então, o custo da unidade é 5, fração de venda vai ser 1, porque nós trabalhamos com o fator de conversão, aplicou o markup, preço de venda 14,79. Certo? Então, sempre precisa tomar bastante atenção nisso, tá? Claro que aqui eu exemplifiquei e mostrei no cadastro de produtos porque é o intuito do vídeo, né? Mais para frente nós vamos ter então os vídeos de treinamento de entrada de notas, onde nós também vamos mostrar nos campos onde que a gente configura isso, certo? Então tomamos um tempo aí para a fração de venda e fator de conversão, né? Onde a gente já explicou essa questão da conversão, né, de unidades em produtos fracionados. Vamos seguir então. Campo markup, eu vou colocar o percentual que eu quero aplicar em cima do custo, tá? Então, vamos lá, aqui está 195,70, eu posso mudar isso aqui. Se eu colocar 100, você vai calcular então para mim 100 em cima do 100% em cima do custo. Então, ele coloca aqui o preço de venda de R$ 10. Preço de venda aqui, para eu poder alterar, eu preciso zerar o markup. Tá? Por quê? Porque o sistema vai calcular para mim uma coisa ou outra. Quando eu coloco markup, ele calcula o preço de venda. Se eu zerar o markup e colocar o preço de venda que eu quero, ele vai calcular o markup para mim. Tá? Então, não adianta eu tentar mudar aqui o preço de venda para qualquer valor sem zerar o markup, porque ele não vai fazer nada. Tá? Então, aqui a questão da precificação, né? Que nós temos a comissão por produto, se for trabalhar, é só colocar aqui o percentual. Aqui então, preço de fábrica, né, o preço lá do fornecedor, diferente do custo, porque o custo da nota eu posso ter pago com algum desconto, né. PMC, então, seria para o preço máximo ao consumidor, né, para eu ter como teto ali para os produtos monitorados. Aqui a gente vem para o custo médio, custo contábil, que eu não consigo alterar aqui, certo? Estou tentando colocar aqui algum número, não consigo, porque ele vai fazer para mim o cálculo, né, das entradas. Aqui ao lado, então, desconto individual e desconto máximo.
tá? E aí a gente tem aqui desconto gerente e desconto de promoção. O único que eu não consigo editar aqui é o de promoção, porque aí preciso aplicar, né, criar uma promoção e colocar esse produto para ele mostrar aqui como informação qual que é o preço desse produto. Mas o restante eu consigo mudar, tá? Então, o que é o desconto individual? É um desconto que já vai aplicado na hora que eu passar esse produto na venda. Então, vamos supor, dei 5% de desconto individual. Meu preço final desse produto então fica 17,10 centavos. O preço de venda dele é 18. Só que quando eu passar na venda já vai aparecer 17,10 porque eu tenho esse desconto individual. Então ele já vai embutido. No momento em que eu passar o produto já aparece com o desconto. E o desconto máximo ele é um teto de desconto que eu posso chegar. Vamos colocar 50. O preço final, aplicando 50%, seria de R$ 9,00. Então, o que acontece? O preço de venda é 18. Vou passar na venda, no frente de caixa, vai aparecer lá, preço de venda 18. Mas eu posso dar 10% de desconto, 15%, 40%, até 50%. Mais do que isso, aí o sistema vai exigir que eu tenha uma permissão específica para liberar o desconto acima do permitido, acima do máximo. Qual que é o ponto de atenção aqui? Se eu tiver zero aqui nesse campo e tentar aplicar desconto lá no meu frente de caixa, eu só vou conseguir se tiver essa permissão. Porque mesmo se eu der 1%, já vai estar acima do máximo permitido no produto. Então, vou ter que ter essa permissão específica. Então, se alguma coisa está travando na venda, né, por conta disso, desconto, né, precisa sempre ter alguém ali liberando o desconto, seria por conta desse campo aqui. Aí a gente vem aqui e configura. Claro que, por exemplo, aqui nós estamos incluindo um produto novo, tá? Mas se eu vi que eu tenho esse problema, digamos, né, em todos os outros produtos e eu quero repassar eles, aí eu posso utilizar a tela do gerenciador de produtos que nós vamos mostrar num outro vídeo, tá? Desconto gerente aqui seria um desconto que só o gerente vai poder aplicar, né? Seria semelhante ao desconto máximo, mas aí aqui a gente já coloca, se o sistema identifica que o operador é um gerente, ele já vai entender que o limite dele é esse aqui de baixo. E a promoção, então, nós falamos antes, vai ser colocando o produto em uma promoção, tá? Aqui na aba geral, já tomou bastante tempo, então aqui eu só vou mostrar agora a aba fiscal, que seria uma aba que nos travaria na hora de salvar o cadastro, tá? O resto das outras abas aqui nós vamos mostrar em outros vídeos, tá? Para não ficar muito extenso isso aqui também. Então, aqui na aba fiscal contábil eu vou ter a parte fiscal do produto, tá? Então é a parte de tributação mesmo. Nós temos aqui então a alíquota, o PiscoFins ele vai ser atrelado ao NCM, nós temos o SEST, e aí eu preciso informar isso aqui. Aqui a gente tem o carregar tributação. O que isso significa isso? No momento em que eu clicar aqui, o sistema ele vai... Claro, eu preciso ter esse módulo contratado, que é o HOS tributário. No momento em que eu clicar em carregar tributação, o sistema vai pegar por esse código de barras, vai numa base que a gente tem, tá? Onde tem os produtos auditados, e vai trazer essas informações fiscais para nós. Aqui, como ele já trouxe da base online, já tem tudo aqui, né? Então ele já disse que os dados estão corretos. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui o ICMS 12%, tá? Ao clicar em carregar tributação, ele vai validar essa informação lá nessa base com os produtos auditados e vai dizer que o valor novo vai ser a alíquota de substituição. Então ele já trouxe aqui, ó, as opções a alterar, né? Dou um OK. Alterou as informações, então e eu posso só gravar meu cadastro. Caso tu não tenha esse módulo, né, tu pode estar adquirindo, né, nos contatando para adquirir essa ferramenta, ou se optar por não ter ela, aí precisa informar na mão, né? Aí precisa saber quais são as informações a colocar nesses campos para poder gravar o cadastro. Certo? Então, passei todos os campos aqui da aba geral. Mais uma vez, muitos campos aqui talvez sejam
informações adicionais, tá? Mas eu detalhei eles para que tu saiba como cada um funciona. E num geral, assim, digamos no dia a dia, até eu posso fazer um vídeo sobre isso. A gente vai incluir o produto, vai colocar as informações necessárias, né? Aqui até a parte de grupo de classificação, colocou o código de barras aqui. Como que eu coloco o código de barras? Tá, não tinha falado isso antes. Eu vou, deixa eu deletar esse aqui. Eu vou colocar aqui o código de barras e vou clicar aqui em incluir. Então ele adicionou para mim o código de barras, tá? Produtos que eu não tenho código de barras. O que eu faço? O sistema não vai deixar eu gravar sem. Então o que eu vou fazer? Eu deixo zero mesmo, tá? E coloco em incluir. No caso desses produtos onde tem o código de barra zero, lá na nota, no cupom fiscal, vai aparecer sem jetim, né? Que em termos do XML do cupom vai aparecer assim. Tá? Então, mostrei esses campos da aba geral, da aba fiscal, que é o que nos travaria de gravar. Tendo essas informações aqui, eu já consigo então clicar em gravar e registro gravado com sucesso. Então, eu tenho esse produto já salvo na minha base de dados. Se eu voltar aqui e pesquisar ele, já trouxe o cadastro para mim, certo? Então, eu ia falar basicamente, mas foi um vídeo mais longo, né, detalhando aqui. Isso é o que precisa para cadastrar um produto, tá? Nós temos as outras abas aqui que nós vamos detalhar em outros vídeos, mas o básico para a gente cadastrar o produto são essas duas abas mesmo, certo? Demorei um pouco mais aqui, justamente porque eu detalhei todos eles, mas como o sistema trouxe da base online esse cadastro, seria só revisar mesmo e já salvar, tá? Tendo ele salvo aqui, já está na nossa base de dados e acabamos de incluir o produto no sistema, certo? Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né, a respeito dessa tela de cadastro, e nós vamos colocando mais vídeos a respeito da manipulação dos cadastros de produtos no sistema, certo? Então, basicamente seria isso agora, espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo.